Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre mobilidade urbana aqui em Balneário Camboriú. Quem está aqui comigo para conversar um pouquinho sobre esse assunto é o Beto Castilho, diretor-presidente da ABC Trânsito. Boa tarde, Beto, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Bianca. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e fazer os esclarecimentos a respeito da mobilidade urbana em Balneário Camboriú. A prefeita Juliana Pavan, na última segunda-feira, dia 22, sancionou 2 decretos sobre o trânsito dos ônibus aqui, nos ônibus de turismo aqui em Balneário Camboriú, mas também sobre a carga e descarga na Avenida Atlântica, que a gente sabe que agora, neste período de final de ano, tem muito movimento. Como que está essa mudança nos ônibus de turismo aqui em Balneário Camboriú? Bianca, é importante destacar que, apesar de ter sido feito por decreto, esse decreto ele foi construído a várias mãos. Nós tivemos uma reunião com o Comtur, com a Convention Bureau, representantes de diversas agências de viagens e turismo, para que nós pudéssemos, enfim, elaborar um decreto onde atendesse a necessidade de todas essas entidades e também da população de Balneário Camboriú. E quais ficaram as principais alterações, então, para esses ônibus de turismo aqui em Balneário? O principal ponto que foi alterado, e é um assunto que ele nunca foi mexido nesse tema, que é os ônibus não poderem mais parar na Avenida Brasil, do lado esquerdo da pista, onde eles paravam ali e faziam a descida dos turistas no meio da pista. Então, nós proibimos esse tipo de operação, criamos bolsões do lado direito da pista, aliás, para que os nossos turistas, ao descerem do ônibus, tenham mais segurança na estadia em Balneário Camboriú. E também agora falando sobre a carga e descarga, que acontece bastante na Avenida Atlântica, na Avenida Brasil, quais foram as alterações realizadas nesse sentido? Esse decreto também foi construído a diversas mãos. Nós tivemos na autarquia uma reunião com os representantes das empresas que fazem a entrega dos cocos e também dos milhos. E, conjuntamente, a gente decidiu estabelecer horários para que eles pudessem, então, executar o trabalho deles de forma tranquila, segura e sem se incomodar com os agentes de trânsito. Outro assunto que é muito importante, a gente sabe que neste momento complica um pouquinho mais o trânsito, são os grandes transportes, os caminhões, principalmente das obras. Como que ficou este quesito, esse decreto sobre a circulação desses ônibus de concreto, desses outros ônibus de obra na cidade? Para esse tema, nós também temos uma legislação que proíbe, agora durante o período de temporada, a circulação dos caminhões, principalmente para obras de construção civil durante o período da temporada em Balneário Camboriú. Olha, agora já estamos aqui, dia 29 de dezembro, todo mundo fazendo já a contagem regressiva para a virada do ano. E a gente sabe que Balneário Camboriú, com esse grande show de fogos, com esse grande show que acontece na virada do ano, acaba vindo muita gente para cá. Como que tá as alterações no trânsito? Como que vai funcionar o trânsito na virada do ano? Bianca, a expectativa é bastante grande. Nós tivemos um aumento considerável do número de turistas em Balneário Camboriú, aparentemente aí uma quantidade de 30% a mais de ônibus de turismo circulando aí na nossa rodoviária. E tivemos já algumas reuniões para tratar do assunto temporada, para tratar do assunto Réveillon. E no dia 31 nós já temos uma operação toda montada, onde nós vamos eventualmente bloquear algumas saídas, criar saídas alternativas, criar rotas de segurança e criar diversas outras situações que vão gerar um conforto bastante grande ao turista que nos visitar para o período do dia 31 de dezembro. E nós já temos definidas as rotas, já podemos falar aqui um pouquinho das rotas definidas para este dia 31, secretário? Nós já temos, por exemplo, nós temos uma rota da segurança na rua 2500, que ela vai estar totalmente bloqueada para veículos de urgência e emergência. Temos também na rua 3700 a rota de saída, e lá na rua, se não me engano, agora a rua 1001 também, a rota de saída da cidade de Balneário Camboriú, e todas as outras que serão bloqueadas, que teremos alterações do sentido após a virada do ano, tudo para justificar e tudo para deixar o nosso trânsito fluindo da maneira mais tranquila possível.
E essas ruas, então, que vão estar bloqueadas na virada do ano, a partir de qual horário elas já serão desbloqueadas? Elas serão bloqueadas às 20 horas e 30 minutos, com previsão de desbloqueio às 4, 5 horas da manhã. Perfeito. Então, quem quiser se movimentar aqui em Balneário Camboriú, essas ruas vão estar bloqueadas a partir das 8h30 até às 5 horas da manhã. E como que vai funcionar esse desbloqueio e também as rotas de emergência? A rota de emergência, como eu mencionei, nós teremos uma na rua 2500, onde vai funcionar ali para ambulância, para uma eventual necessidade, os carros da polícia e, numa eventualidade também, até para o próprio recolhimento e saída de todo o que é o material que vai ser retirado da nossa areia da praia. E como que vai funcionar a fiscalização durante este período da virada do ano? Nós teremos o reforço da nossa equipe de posturas, mais ou menos 70 fiscais de posturas, que estarão trabalhando e coibindo todo o comércio ilegal na hora da nossa praia. E também agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os aplicativos que são usados de mobilidade aqui em Balneário Camboriú, em toda a região. Tem alguma orientação em específico para o uso dos aplicativos, para embarque e desembarque dos passageiros? A orientação é que eles utilizem os espaços corretos para fazer o desembarque dos passageiros. Não utilizem a pista de rolamento para fazer o desembarque, sob pena de ficarem sujeitos às penalidades do Código de Trânsito e, inclusive, também ocasionar acidente com os próprios passageiros. Tá bom, secretário. Muito obrigada pela sua participação, me trazer aqui todas as novidades, as orientações para este momento que a gente sabe que é muito caótico o trânsito, então tem que prestar atenção, tomar muito cuidado. Agradeço qualquer novidade. Estamos aqui trazendo todas as informações e um feliz ano novo, então. Feliz ano novo para todos, estamos sempre à disposição. Obrigado. E agora nós vamos acompanhar como que foi o último desfile de Natal aqui em Balneário Camboriú, que aconteceu desde novembro. E eu fui lá conferir e digo para vocês que foi muito lindo todo esse desfile e reuniu diversas pessoas na Avenida Atlântica. O espetáculo Minha Noite de Natal, realizado na noite deste sábado, encerrou a programação de 12 desfiles natalinos que percorreram os 7 quilômetros da Avenida Atlântica em Balneário Camboriú. Os desfiles partiram da Rua 4.900, na Barra Sul, com 3 paradas estratégicas para a realização de pocket shows, com duração de aproximadamente 10 minutos cada. As apresentações ocorreram na Rua 3.000, na Praça Almirante Tamandaré e na Rua 1131, reunindo moradores e turistas ao longo do percurso. Balneário começa a entrar no mapa dos grandes eventos de Natal e esse ano já deu para mostrar o quanto Balneário Camboriú está preparado e o quanto aqui o Natal vai ser tratado de forma profissional e diferente. Realmente estávamos esperando um Natal muito bacana, uns desfiles lindos, mas superou a todas as nossas expectativas. Hoje a Avenida Atlântica está tomada de gente, da Barra Sul à Barra Norte, esperando um desfile, algo novo na cidade. Depois do Réveillon, esse é o maior evento já de Balneário Camboriú, com certeza. Estamos muito felizes de entregar algo profissional que favorece todo o turismo da cidade, todo o trade e faz com que a gente possa antecipar a temporada. Daqui a 2, 3 anos, o Natal vai ser lembrado como um dos natais mais importantes do Brasil. Cada edição do desfile contou com 5 carros alegóricos e a participação de cerca de 50 artistas. O desfile Minha Noite de Natal levou entretenimento gratuito à população. E apesar do encerramento da programação dos desfiles, a decoração natalina segue em Balneário Camboriú até o dia 6 de janeiro, mantendo o clima de Natal para moradores e turistas que visitarem a cidade. Agora estamos de volta para fazer o comentário político. Ainda aqui comigo já é o Joel Rosa. Boa tarde, Joel. Tudo bem? E vamos falar hoje de lei. Por que nós vemos tantas leis sendo criadas e aprovadas nesse ano de 2025? Bom dia, boa tarde, Bianca. Boa tarde, amigos em casa. Primeiramente, quero mandar um abraço para o pastor Anderson, para a pastora Anjinha, que estão nos ouvindo lá da sua casa. Um abraço para vocês. E vamos à questão da lei. Nós temos que entender que 2025 foi um ano atípico, porque foi um ano de primeiro ano de mandato de muitos prefeitos.
Nós temos que entender que nós temos Câmara de Vereadores, deputados federais, estaduais e o Congresso fazendo leis. Então, nós temos aí uma centena de dezenas de leis criadas em 2025. A lei ela é um argumento jurídico para criar uma ordem pública, social, para o bem comum. Nem sempre as leis são positivas para a sociedade, mas sim busca o bem comum para todos. Nem toda lei é ruim, tem muitas leis que são boas. Como aqui em Balneário Camboriú, esse final de semana eu estive ali passeando pela Interpraias e eu entrei numa praia que eu não conhecia, Bianca, que é a Praia do Pinho. Eu nasci, moro aqui em Balneário Camboriú, já há 44 anos, e eu nunca tinha estado na Praia do Pinho, e eu consegui, nesse final de semana, ir à Praia do Pinho, ali na areia, olhar aquela praia. A praia é linda, bela, e conseguimos por quê? Porque foi feita uma lei, tirando a questão da prática do nudismo. E já vimos ali a movimentação e ali dezenas, centenas de pessoas usando a praia com muita alegria. Então tem leis que elas vêm para beneficiar, sim, o bem comum e para beneficiar a sociedade. Leis boas, leis produtivas que vêm ajudar a sociedade. E é isso que nós precisamos e é isso que nós queremos para 2026. Joel, como que fica essa questão, né, principalmente agora com essas novas leis, muitos mandatos, como que fica essa questão dessas leis e os impactos também na sociedade com essas leis? Vamos lá, nós temos, aqui vamos pegar o Balneário Camboriú como exemplo, né? Nós tivemos aí agora a questão do plano diretor, que é uma lei que vai reger todo o município. Essas leis, elas vêm para o quê? Para impactar de forma positiva e organizar a cidade. Claro que tem leis que elas são a médio e longo prazo, tem algumas leis que elas vão bater de frente com aquele meu querer, mas eu tenho que entender que a lei é para um bem comum, é para uma questão social de organização e crescimento da sociedade. Nós vimos aqui, mais cedo aqui o Beto comentando sobre o regramento dos ônibus. Por que do regramento? Porque nós precisamos ter uma cidade organizada e ordeira. Nós temos a Guarda Municipal trabalhando ativamente aí durante as festas para deixar a cidade organizada para todos. Muitas vezes não entendemos algumas regras, algumas leis, mas elas são criadas para, assim, para buscar o bem comum da sociedade. A sociedade ela tem que ver de forma organizada e ordeira. E a lei ela é criada para esse fim, né? Questão de lei, né? Nós estávamos comentando a questão do transporte público aqui em Florianópolis. Aqui em Balneário Camboriú nós temos uma lei que dá o direito gratuito ao transporte público. Então, aqui em Balneário Camboriú, o transporte público ele é gratuito por uma lei municipal sancionada aí pela prefeita, estão dando esse benefício para a população e para os turistas. Tá certo, Joel. Muito obrigado pelo seu comentário. Te aguardo aqui, então, na quarta-feira para fazer o último comentário do ano, né? Um abraço, Bianca. Um abraço, amiga em casa. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo. Atenção para o alerta da Defesa Civil de Santa Catarina. Entre as tardes e noites desta segunda-feira e terça-feira, há risco de temporais com chuva intensa em várias regiões do estado. As áreas em vermelho, como o Litoral Norte, Baixo Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, estão em risco muito alto para alagamentos e enxurradas. Nas áreas em laranja, o risco é alto e nas áreas em amarelo, o risco é moderado, principalmente para destelhamentos, queda de galhos, árvores e problemas na rede elétrica. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Nesta segunda-feira, na região da Anfre, tempo instável, com muitas nuvens e previsão de chuva, podendo ocorrer também à noite. Temperaturas entre 21 e 28 graus. Em Florianópolis, tarde com muitas nuvens e chuva, com períodos de melhora e chuva também à noite. Temperaturas variando entre 20 e 27 graus. Na madrugada e manhã de terça-feira, céu encoberto e chuva persistente nas duas regiões. Na região da Anfre, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 23 graus. Vamos ficar atento, então, aí com essa previsão da Defesa Civil, vamos ficar em alerta, né? E qualquer novidade, nós estaremos aqui de volta trazendo as informações para vocês. Vamos ficar atentos, tomar cuidado. A gente sabe que neste período do ano tem bastante previsão, né? Essas pancadas de chuva de verão. Então, vamos ficar atentos, seguir aí o alerta e as orientações da Defesa Civil. E assim, então, nós encerramos o TVC News de hoje e aguardo vocês amanhã, a partir do meio-dia. Uma boa tarde a todos.